Fala jovem, seja bem-vindo à terceira aula da semana do Jovem Investidor. Se você não me conhece, meu nome é Carol, sou fundadora aqui do canal e estamos nessa terceira aula que será uma aula muito prática, onde eu vou mostrar diversos investimentos para você. Mas eu preciso que você assista a aula 1 e a aula 2 caso você tenha perdido, porque senão nessa aula você vai ficar muito perdido, sem entender o que eu estou falando. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, assista e depois volta aqui para essa aula 3. Então, recapitulando, na primeira aula eu passei, além dos passos práticos, né? Então, o beabá das finanças, os primeiros passos para você começar, eu também expliquei como que funciona a minha filosofia, a minha metodologia de ensino. Então, lembrando, se baseia em 3 coisas. Primeiro, nos seus objetivos, né? Nos seus sonhos. Depois, no seu perfil de investidor, então isso está muito interligado com o conhecimento que você tem sobre o mercado financeiro. E terceiro, o seu capital. Então, tudo que eu passei durante essa semana está baseado nisso, nesses 3 pilares. Por isso que eu falo que você é único, então seus investimentos também precisam ser. Então, tudo isso eu expliquei lá na aula 1 e na aula 2 eu expliquei como que funcionam as mais variadas classes de ativos e como você vai montar a sua carteira de investimentos. E aqui nessa terceira aula eu vou falar especificamente dos produtos, dos fundos de investimento. Lembrando que é possível você começar a investir, montar uma carteira de investimentos com apenas R$1.000, tá? Hoje a gente tem centenas de investimentos no mercado financeiro que custam de R$10 a R$100 a aplicação mínima. E eu vou mostrar vários deles hoje para você. Mas antes, então, da gente começar aqui a aula, eu quero te pedir que você se cadastre na lista aqui embaixo para você receber o material de apoio. Esse material vai ser enviado para todo mundo que tiver cadastrado amanhã, tá? Eu vou falar mais sobre ele, eu vou explicar detalhadamente esse material na aula de amanhã. Só que para você receber ele, eu preciso que você se cadastre, tá bom? Então não deixa aí de se cadastrar, porque é a única forma que eu posso garantir que ele vai chegar até você pelo seu e-mail. Então aqui a gente vai começar do que tem menos risco para o que oferece mais risco. Então aqui a gente vai começar com renda fixa. Como eu expliquei nas aulas anteriores, tá? Eu vou focar aqui mais em investimentos pós-fixados e também vou mostrar um investimento atrelado à inflação. Ah, Carol, e o pré-fixado? Não vou falar sobre ele aqui, tá? Não vou mostrar porque para mim não faz muito sentido. E se você assistiu às aulas anteriores, você vai entender o porquê disso, certo? Então, começando aqui com os produtos de renda fixa, né? Eu quero mostrar uma opção no qual o dinheiro fica travado, ou seja, você precisa esperar um determinado tempo para fazer o resgate daquele dinheiro. Esse produto pode ser um CDB, pode ser uma LCI, pode ser uma LCA, né, que são produtos atrelados a instituições financeiras. Então você está emprestando dinheiro para uma instituição. E no caso que eu separei aqui, para a gente começar um investimento bem conservador, seria uma LCI do Banco Inter com vencimento para 90 dias. Mas se você entrar pelo celular, né, baixar o aplicativo do Banco Inter e acessar a plataforma de investimento, você vai ver que essa LCI para 90 dias, o Banco Inter está pagando 100% do CDI. Só que a LCI ela é isenta do imposto de renda, ou seja, se a gente for comparar uma LCI com um CDB, a gente precisa comparar, né, em taxas equivalentes, porque o CDB ele tem a cobrança do imposto de renda. Então eu tenho uma planilha aqui que ela é bem legal porque ela faz esse tipo de comparação. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 100%, né, da LCI, ela vai me mostrar qual a taxa equivalente de um CDB. Então aqui no caso nós temos CDB de até, né, 180 dias, de 129% do CDI, equivale a uma LCI de 100%. Então nesse caso aqui, caso você encontre um CDB com o mesmo prazo, né, de liquidez de 90 dias, o que é esse 90 dias?
o dinheiro ele fica travado por 90 dias e depois desse período ele se torna de liquidez diária. E aí sim você pode retirar a qualquer momento depois desse prazo de 90 dias. Então, se você encontrar um CDB com o mesmo prazo, né, com as mesmas características, que esteja rendendo, entregando um rendimento acima de 129% do CDI, vale mais a pena, certo? Então, é exatamente o papel dessa tabela aqui, mostrar para a gente. Ah, Carol, mas eu encontrei uma LCI de 105%. Nesse caso, a gente precisaria encontrar um CDB acima de 135% do CDI. Ou seja, resumindo, esse aqui é um produto extremamente conservador, mas que pode fazer sentido para quem muitas vezes tem um objetivo ali de curtíssimo prazo, né? Para 90 dias, como eu mostrei aqui, ou talvez 180 dias, a gente também tem esse produto lá no Banco Inter, né? A LCI de 180 dias, que vai te entregar inclusive um pouquinho mais de remuneração, e aí você se programa, porque você sabe que no final desse período você pode resgatar a qualquer momento, e aí você garante de quebra uma rentabilidade acima do que o 100% do CDI, que é o mais comum, né? Que seria o CDB de liquidez diária. Mas nós também temos alguns produtos de renda fixa, né, no qual o dinheiro ele não fica travado, que você pode retirar a qualquer momento, porque ele tem uma liquidez muito alta. E qual que é esse produto, Carol? Eu quero mostrar aqui para vocês um fundo de crédito privado de uma das melhores gestoras de crédito do privado do país. Estou aqui no site da gestora, tá? Onde a gente encontra todas as informações. Então aqui a gente já consegue ver que é um fundo com resgate bem rápido, então liquidação do resgate em D+1, ou seja, no dia seguinte, né, após que você pede o resgate, o dinheiro já está na conta. E outra coisa extremamente importante você saber é que esse fundo aqui ele é high grade. O que é high grade? Existe os títulos privados high grade e high yield. Os high yield são aqueles que têm um risco de crédito maior, né? Risco da empresa ter algum problema ali e não honrar com seus compromissos. Já o high grade são títulos de empresas bem consolidadas, que, cara, o risco de dar algum problema, da empresa vir a quebrar, falir, é baixíssimo, tá? Então, esse fundo aqui, no caso, é high grade, tá vendo? Tá escrito aqui, ó, crédito de alta qualidade. Então, a nota desse crédito é muito alta, costuma ser sempre AAA ou AA. Depois aqui, ele fala, né, qual o objetivo do fundo. Então, o retorno-alvo é garantir, né, a meta é garantir o CDI mais ali em torno de 0,5% ao ano. E aqui embaixo a gente consegue ver a composição da carteira. Então, a gente consegue ver que ele tem grande parte aqui em caixa e o portfólio de crédito, grande parte aqui é high grade, como eu expliquei para vocês. Aqui do lado, a gente tem as taxas, então tem a taxinha de administração, taxa de performance, né, que é zerada. E aqui em cima a gente tem mais algumas informações. Então, olhando aqui, né, a rentabilidade, a gente consegue ver que, né, desde o início do fundo ali, 17 de março de 2020, o fundo vem entregando um retorno acima do CDI. Então, enquanto no acumulado do ano o fundo entregou 2,7, o CDI entregou 1,5. Então, qual que é a porcentagem do CDI? Desde em 2021, então no acumulado do ano nós estamos em quase 180% aí do CDI e no ano passado, né, chegou aí em 200%. Beleza, Carol, achei legal, gostei, né, vem entregando um retorno acima do CDI, só que o que você precisa se atentar é o risco, né, quanto mais retorno a gente busca, maior tem um risco embutido naquilo. Então a gente sempre tem que olhar, isso é muito importante, a gente sempre tem que olhar a volatilidade. Sempre que você vê essa palavra, volatilidade, você pode lembrar de risco, tá? Porque é a mesma coisa. Então, a gente consegue ver aqui que a volatilidade anualizada desse fundo é bem baixa. Ela é de 0,3, então ela não chega nem a 0,5% de volatilidade. Então, se você
se sente confortável em ver o seu patrimônio, o seu capital oscilando, né, tanto aí 0,3 para cima como para baixo também, lembrando que isso aqui pode sim ter retorno negativo, tá? É diferente lá dos produtos que você sempre vai ver o seu dinheiro aumentar um pouquinho. Aqui, um fundo de crédito privado pode sim acontecer de um determinado mês ter um retorno negativo, certo? Ou abaixo do CDI. No caso aqui, né, o fundo está indo muito bem, mas isso é comum acontecer em fundos de crédito privado. O fundo, por exemplo, render menos 0,10, por exemplo, alguma coisa do tipo. Então, esteja preparado para isso. Como eu disse aqui nessa aula, a gente vai aumentando os riscos aos poucos. E por último, vamos aqui em informações gerais, tá? Para a gente ver como funciona aqui a questão da aplicação. Então, na XP Investimentos, né? Eu sei que a aplicação mínima é R$1.000, estou falando isso porque eu tenho esse fundo aqui na minha carteira. Então eu sei que ele tem na XP com aplicação mínima de R$1.000, mas você pode procurá-lo em outras corretoras, né? Ele tem sim em outras corretoras e aí só depende, né, de cada um ir lá e ver em qual corretora está disponível. Lembrando que nada do conteúdo dessa aula é uma recomendação de investimento, tá bom? Aqui é um conteúdo educacional para que você aprenda como se faz o estudo, como se encontra as informações e também o skin in the game, que eu considero extremamente importante, né? Não só ficar falando da teoria, mas mostrar o que eu faço de fato, né? Onde eu aloco o meu dinheiro de fato. Então agora vamos para o nosso terceiro produto, né? Eu mostrei aqui para você 2 produtos pós-fixados, certo? E agora eu vou mostrar um produto atrelado ao quê? À inflação, certo? Que é um fundo que, por mais que ele se enquadre, né, na categoria de fundo multimercado, ele é um fundo que tem exposição muito grande à inflação, por isso que a gente considera, né, ele um fundo atrelado à inflação. Inclusive está escrito aqui embaixo na estratégia do fundo. Então é um fundo com estratégia de renda fixa e inflação, que busca aí um retorno de 100 a 105% do IMAB no longo prazo. Então o IMAB é o índice atrelado aos títulos públicos IPCA, com uma volatilidade esperada de 3 a 5% ao ano. Então, tá vendo que aqui a gente já aumentou mais um pouco o nosso risco. O outro produto era 0,5 ali no máximo. Aqui já estamos falando de 3 a 5% ao ano de risco, de volatilidade. Então, a gente sempre precisa olhar os relatórios mensais, olhar o material do fundo. Então, aqui vou clicar aqui, data de início 2012, então dá para ver que é um fundo que tem um histórico muito grande e isso é ótimo, tá? Movimentações, então o valor inicial para começar nesse fundo aqui é de R$500. Depois, aqui nós temos, né, o objetivo do fundo, aqui nós temos o retorno que o fundo vem entregando e também a volatilidade. Então, a gente consegue ver que a volatilidade anualizada está na faixa ali de 3% e o retorno anualizado na faixa de 10%. E aqui embaixo a gente consegue ver detalhadamente, né, o retorno. Então, se a gente olhar aqui, 2021, a gente consegue ver, né, fazendo uma comparação com o CDI, que esse ano ele já entregou 109% do CDI, nos últimos 12 meses, 227% do CDI, e aqui no mês a mês a gente consegue ver que em janeiro ele entregou 136%, no mês de fevereiro ele entregou um retorno negativo, no mês de março 300%, abril 200%, maio 309%, em junho ficou com um retorno negativo. Então é um fundo que tem um risco um pouco maior, mas que no longo prazo, né, a gente consegue ver que ele tende a entregar ali um retorno acima do CDI, isso porque ele tem uma exposição aqui embaixo, ó, vou dar um zoom aqui, a gente consegue ver que grande parte desse fundo ele está exposto aqui a títulos públicos, inflação, então 76% do fundo está alocado aqui nessa classe de ativo. Então, essa aqui é uma das opções para se expor à inflação, não é a única, nós temos também Tesouro IPCA,
nós temos CDBs, né, produtos de renda fixa híbrido. Então lembra que eu falei lá nas aulas anteriores que para se expor à inflação o que tem maior correlação são produtos de curto prazo híbrido, então um CDB, uma LCI ali no prazo de 1 ano, no máximo 2 anos. O Tesouro IPCA ele acaba tendo um risco maior, porque você pode se travar em uma taxa que não é boa, né? Lembra que eu falei taxa fixa mais a inflação. Essa taxa ela muda todos os dias. Então, se a taxa de juros continuar subindo, essa taxa fixa aqui ela tende a subir também e você ficar com um título desvalorizado. Então, tem que tomar cuidado, né? Tem que estar ciente disso. Então, essa aqui é uma terceira opção que muitas pessoas não conhecem. Todo mundo só conhece o Tesouro IPCA, só que nem sempre ele é a melhor opção para você se expor à inflação. E lembrando que a maioria das carteiras recomendadas por aí, elas não estão com uma parcela muito grande de inflação, elas têm ali na média de 5 a 10% no máximo. Então, finalizando aqui essa parte de renda fixa, acredito que vocês já têm um ótimo norte para começar. O mais importante é vocês terem entendido os conceitos, e isso eu tenho certeza que vocês entenderam, o que é um pós-fixado, o que é um pré, o que é um híbrido, quando faz sentido investir em cada um. Também mostrei aqui um pouquinho na prática, tá? Alguns produtos, como que você localiza as informações. E agora a gente vai para a próxima classe de ativo, que são os fundos imobiliários. Então, primeira coisa, como que a gente ganha dinheiro com FIIs? Existem basicamente duas formas. A primeira delas é a partir da valorização, né? Então, nós temos aqui o ganho de capital, que é quando você compra um fundo imobiliário, por exemplo, a R$100, e aí depois de 6 meses, por exemplo, ele está custando R$150. Então, nesse caso, se você tivesse comprado uma cota, você teria ganhado R$50 por cota. Esse aqui é o primeiro, é a valorização, né? Funciona exatamente como os imóveis. Os imóveis eles tendem a se valorizar ao longo dos anos e os fundos imobiliários também, porque eles estão atrelados a imóveis. Só que a gente também tem outra forma de ganhar dinheiro com eles, que são os proventos. Então, eles pagam proventos geralmente todo mês, que são os aluguéis. Então, aqui a gente tem uma tributação de 20%, né, sobre o lucro, não tem como fugir disso. E os proventos, eles são isentos de imposto de renda. Então, aqui geralmente gira em torno aí de 6 a 8%, né, já líquido aí para o investidor, isso ao ano, tá? E agora, para vocês conhecerem algumas opções, eu separei primeiro, né, a opção mais acessível que nós temos hoje no Brasil, que é o XFIX11, que é uma ETF que replica o principal índice, que é o IFIX11. Ou seja, aqui você vai estar investindo em uns 80 fundos imobiliários mais ou menos, que devem ter aí, somando todos, aí uns 5 mil imóveis, tá? Então esse aqui é muito recomendado primeiro para quem tem um baixo capital para investir, porque a cota mínima gira em torno aí de R$10, e para quem não tem muito conhecimento sobre o assunto, porque aqui você vai estar comprando, né, vai estar investindo ali em uma cesta de fundos imobiliários. Porém, a gente também tem uma outra opção que eu acho que, se você estiver disposto, né, a entender minimamente sobre o assunto, já pode fazer muito sentido para você, que são os FOFs, são os fundos, fundo de fundos. Então, é um fundo imobiliário no qual o gestor tem vários fundos dentro dele, então pode ter dentro dele shoppings, logística, fundos imobiliários residenciais, enfim, então tem uma série ali de fundos imobiliários dentro dele. E aqui, geralmente, os FOFs, eles giram em torno de R$100 cada cota. Então, com R$100 você já consegue comprar uma cota. E aqui, qual que é o grande diferencial, né? O XFIX, ele não vai distribuir o dividendo na sua conta, o provento. Aqui, os dividendos, eles são reinvestidos. Já aqui no FOF, não. O FOF, ele vai pagar ali, né, os seus proventos mensais. Então, para quem não tem muito tempo para acompanhar, para quem tem
está começando com baixo capital, é uma opção. Agora, uma terceira opção aqui seria montar uma carteira de FIIs diversificada, no qual aqui você vai precisar de um pouco mais de capital, porque aí você vai precisar ali de uns, no mínimo, né, de 4 a 6 tipos de fundos imobiliários, né? Então, se a gente colocar aí que cada um gira em torno de R$100 no mínimo, de 100 a 150, você vai precisar ali de pelo menos de uns 600 a 800 reais para começar a sua carteira, tá? Para você comprar uma cota dos principais segmentos. Então, nesse caso, vai demandar mais tempo, né? Mais tempo e mais capital. Então, agora, eu vou mostrar aqui onde a gente pode encontrar essas informações, né? Se você se interessou, se você quer começar a estudar, se você futuramente quer seguir uma carteira recomendada de fundos imobiliários, eu vou te passar aqui onde a gente encontra as principais informações. Então, os fundos imobiliários, eles são compostos por 4 letras e 2 números. Então, por exemplo, um fundo imobiliário de shopping, XPML, esse é o código do fundo imobiliário, tá? XPML11. Ou também, por exemplo, HGLG11 ou MOL11, KNRI11. É esse ticker que você vai precisar colocar lá no Home Broker, que é a plataforma da Bolsa de Valores, a plataforma, né, digital. Você faz tudo pelo seu celular ou pelo seu computador, você consegue comprar e vender os fundos imobiliários. Então, você vai precisar digitar esse código para enviar uma ordem para a Bolsa de Valores. E também para encontrar as informações sobre esses fundos imobiliários. Então, primeiro, a gente pode encontrar as informações no próprio site de RI da empresa, que é o Relação com Investidores. É por lá que eles divulgam todas as informações. Ou, segundo, você pode encontrar tudo isso em alguns sites que fazem essa compilação desse material. Então, eu uso bastante o Funds Explorer. Então, vou colocar aqui para a gente ver como que ele funciona. Então, nesse exemplo, eu vou colocar aqui, ó, XPML11. Então, esse aqui é um fundo imobiliário de shoppings, tá? Focado em shoppings. E aqui a gente encontra as principais informações. Então, qual foi o último rendimento, qual o patrimônio do fundo, qual o dividend yield, qual a liquidez, né? Quantas cotas são negociadas por dia. Então, aqui dá para ver que tem uma liquidez alta, né? De quase 25 mil cotas por dia. Aqui a gente tem várias informações sobre o fundo, quais são as taxas, qual o segmento, como que está o pagamento dos dividendos, quais são os seus ativos. Então aqui a gente consegue ver que é um fundo imobiliário que tem 13 ativos no seu portfólio, né, dividido aí em 6 estados diferentes. E aqui embaixo a gente tem as informações oficiais, só que a gente pode ir diretamente nelas, é só a gente colocar RI e o ticker do fundo imobiliário. Então aqui, ó, XPMOLs, relação com investidores. Aqui a gente está indo no site oficial da gestora, certo? Então aqui, olha só, ele fala todas as principais informações, né? Faz um merchan aqui, por que você tem que investir no fundo. E aqui a gente vem aqui em relatório mensal de resultado de junho de 2021. E aí a gente abre esse material e aqui tem todas as informações, né, que a gente precisa estudar para ver se faz sentido ou não você investir nesse fundo imobiliário. Então, esses são os 2 caminhos que você pode buscar para encontrar as informações dos fundos imobiliários que você pretende investir. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em mais um. Nós temos também, né, já que eu falei dos FOFs, eu vou colocar um FOF aqui. Então, nós temos o BCFF11, que é um fundo de fundos, no qual ele possui, vamos ver aqui embaixo, olha só, né? Aqui a gente tem a parte dos dividendos, então ele distribuiu aqui 7,5% nos últimos 12 meses. E aqui embaixo, vamos ver se ele abre aqui o relatório oficial. Olha só, abriu. Então,
Aqui nós temos o relatório oficial do BCFF11, a gente consegue ver os top FIIs na carteira, né? Então dá para ver que ele tem vários fundos imobiliários dentro dele. Então aqui a gente consegue ver a diversificação, grande parte aí está em fundos imobiliários de CRI, depois setor comercial, logístico, shoppings, etc. Então vamos ver quanto que está uma cota desse fundo imobiliário aqui. Hoje está custando, né, pelo menos no dia que esse relatório foi gerado, estava em R$ 77,85. Ah, Carol, mas quanto que está hoje? Você pode acessar o próprio Home Broker, né, que é a plataforma da bolsa, e colocar lá BCFF11, tá? E aí vai aparecer a cotação. Aqui a gente também tem o Google Finance, né, que aparece, então a gente consegue ver que subiu um pouquinho. Hoje está R$ 79,46. Então, resumindo aqui, certo? Você pode seguir esses 3 caminhos com os fundos imobiliários. Primeiro, XFIX11, para quem não entende nada, mas quer começar a se expor ali aos fundos imobiliários. Aí depois nós temos os FOFs, que distribuem proventos mensais. E por último, se você já tem um capital maior para investir, você já pode pensar em uma carteira de FIIs diversificada, tá? Ah, Carol, mas eu não tenho tempo, não quero acompanhar tudo isso. Então a gente tem que seguir para uma outra linha, que é a que eu vou falar agora, que são os fundos multimercados. Lembra que a gente falou sobre eles bastante, inclusive, né, na aula anterior? Então aqui eu quero te passar o checklist que eu uso para sempre colocar um novo fundo de investimento na minha carteira. Então esse checklist a gente pode usar não só para fundos multimercados, mas também para fundos de ações, a gente pode usar para fundos de investimento no exterior, tá? Então não fique limitado somente a fundos multimercados. E qual é esse checklist? Ele é bem simples, eu garanto para você que se você usar ele sempre antes de investir o seu dinheiro em qualquer fundo imobiliário, você não vai cometer erros, você não vai colocar o seu dinheiro onde você não deve. Tá? E qual que é esse checklist? São 5 coisas. A primeira é o track record. O que é o track record? É a performance do fundo. Então, quanto mais antigo for o fundo, quanto maior for o histórico dele, melhor. Porque o gestor já se mostrou competente no longo prazo. Então, poxa, quero investir em um fundo de ações que já tem 5 anos de histórico, já tem 10 anos, já tem 15 anos, melhor. Quanto mais longo, melhor para a gente investidor, porque a gente tem um histórico maior para analisar, tá? Segunda coisa, as taxas. Então a gente precisa, né, tá acompanhando e ver quais são as taxas. Então, qual é a taxa de administração e qual que é a taxa de performance. Depois, o risco, tá? A gente sempre tem que olhar o risco. Isso aqui é muito importante. Nunca olhe somente o retorno, não cometa esse erro de iniciante de olhar lá, nossa, esse fundo ele entregou 40% de retorno em um mês, tá? Mas qual que é o risco dele? Qual que é a volatilidade dele? E outra coisa importante é fazer a comparação entre risco e retorno. E eu vou ensinar isso para vocês aqui. A gente não vai ficar só na teoria. Esse risco-retorno é a gente buscar aquele investimento que corre menos risco possível, entregando o maior retorno possível. É isso que eu busco nos meus investimentos. Você também deveria buscar, certo? Você quer correr o menos de risco possível e ter o melhor retorno. E dá para fazer exatamente isso se a gente olhar uma coisa chamada índice de Sharpe, que é muito simples e eu vou mostrar para vocês hoje. Depois, a gente também precisa entender qual que é a estratégia do fundo. Não adianta a gente investir sem saber como que aquele fundo ganha dinheiro. Aquele fundo, ele investe em dólar, ele investe na Bolsa Americana, ele investe nas empresas estatais do nosso país, sei lá, existem centenas de estratégias e você precisa entender qual é a do fundo que você pretende investir. E por último, mas não menos importante, é a liquidez. Então, o resgate dele, quando você solicita o resgate, demora quantos dias para cair na conta? Demora 1 dia? 5 dias? 15? 30? Então, jovem, se você for estudar um fundo de investimento e observar esses 5 fatores,
não tem erro. Tenho certeza que você vai escolher bons fundos de investimento e vai estar consciente daquilo que você está fazendo. Então, agora que eu já mostrei, eu separei aqui para vocês conhecerem 2 fundos multimercados, tá? Ó, grande parte do que eu estou mostrando aqui, acho que talvez 70%, 80% são de investimentos que eu tenho na minha carteira, tá? Então, a gente não vai ficar só na teoria, estou mostrando de fato aqui investimentos que são considerados muito bons aí por diversos profissionais do mercado financeiro. Então, 2 fundos multimercados, quais são eles? Primeiro, eu separei aqui um fundo chamado Sigma, que eu vou mostrar agora que a gente vai entrar no site da gestora. Esse fundo, ele é da Giant Steps, que é uma gestora que vem crescendo muito, tá? Depois é até legal que vocês busquem mais informações sobre ela. É um fundo que tem uma aplicação inicial alta, porém você encontra em outras corretoras com valores mais baixos. Então, por exemplo, na XP Investimentos você encontra esse fundo aqui com aplicação mínima de apenas R$500. Então, o fundo que eu quero mostrar é o Sigma e a gente consegue ver aqui o retorno desse fundo em comparação com o CDI, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, desde o início, a gente consegue ver aqui que desde 2018 para 2019, ele vem entregando um retorno acima do seu benchmark. E qual que é a volatilidade dele? Então, nesse caso desse fundo multimercado, a volatilidade dele é de 6,35. Então, você precisa ver se você fica confortável com essa volatilidade. E qual que é a estratégia desse fundo, Carol? Essa gestora, ela é muito focada em estratégias quantitativas. Então, a gente fala que ela é uma gestora de fundos quants. O que é fundos quants? Eles usam de forma predominante muitos dados para fazer as operações. Então, eles não têm uma gestão tradicional, no qual nós temos uma equipe de gestão, né, diversos analistas, analisando o cenário macro e tudo mais, para falar, vou investir nisso aqui e tal. Não, eles pegam dados, a partir desses dados, que podem ser dados de 100 anos atrás, por exemplo, eles pegam esses dados e criam as estratégias baseadas nesses dados e automatizam essas estratégias. Então, aqui nesse fundo, por exemplo, você não vai estar investindo somente no Brasil, mas sim em ativos do mundo todo. Pode ser Estados Unidos, pode ser Coreia, enfim. E aí um bom parâmetro para a gente saber, poxa, Carol, mas será que isso funciona? É através dos próprios resultados do fundo, né? O fundo mais antigo deles é o Zaratustra, que é um fundo um pouco mais, para acessar ele, né, precisa de um capital maior, de R$10 mil, e a gente consegue ver, olha só a diferença do retorno entre o CDI e esse fundo multimercado, né, desde o seu início. Enquanto o CDI entregou 112%, o Zaratustra já entregou 287% de retorno, isso com uma volatilidade, né, um pouco maior de 12%. Então, novamente, é algo que você dificilmente vai ver os influencers falando por aí de fundos quants. É algo extremamente novo no Brasil. Nos Estados Unidos isso aqui é amplamente conhecido, lá é muito comum fundos quants, mas aqui no Brasil ainda está começando e que vale muito a pena você conhecer porque eles vêm entregando resultados consistentes aí, no caso aqui, né, do fundo Zaratustra, desde 2012. Mas vamos seguir aqui porque, caramba, tem muito conteúdo ainda. Então, tem mais um fundo que eu acho bem legal também, que é um fundo macro multimercado da ARX Investimentos, que é uma gestora que eu gosto demais, que ela é uma gestora muito boa em fundos de ações, em fundos de crédito privado e também em fundos multimercados. Então, no caso desse fundo, a aplicação mínima ela já sobe um pouquinho, então ela vai para R$1.000, tá? E é um fundo que eu gosto bastante porque ele tem uma liquidez muito rápida. Então, o resgate dele, olha só, resgate e liquidação é de D+1. Então, você pediu o resgate, no dia seguinte já está na conta. É um fundo que existe desde 2015, então a gente já tem ali
um histórico interessante, né? Aqui no caso de quase ali, né, 6 anos. E aqui a gente consegue ver a performance do fundo. Então a gente consegue ver que pós-pandemia ali, né, depois de março, o fundo entregou aí um ótimo retorno. Então a gente pode vir aqui em material de divulgação e vai ser exatamente aqui que a gente vai encontrar todas as informações daquele checklist que eu falei. Então o primeiro checklist, qual que é a estratégia do fundo? Aqui nós temos, o fundo busca superar o CDI mediante a aplicação em carteira diversificada de ativos. Então aqui, né, não está explicando de forma detalhada, então a gente encontra essa informação aqui, né, no próprio introdução aqui do fundo. Então ele fala que investe não só, né, nos ativos dos mercados locais, mas também internacionais e também derivativos. E aqui ele explica que ele usa os derivativos, que são algumas ferramentas um pouco mais complexas de mercado financeiro, né? Tanto para hedge. O que é hedge, Carol? Hedge é proteção. Existem algumas ferramentas, e os derivativos é uma delas, que serve para fazer uma proteção da carteira de investimento. Então, os gestores eles podem usar esses derivativos para proteção e também eles usam em alguns momentos para maximizar os seus retornos, tá? Então, consequentemente, né, aumenta o risco, mas também aumenta ali o potencial de retorno. Então, voltando aqui para a lâmina, depois nós temos, né, seguindo o nosso checklist, o track record. Então, já mostrei aqui para vocês o gráfico, né, historicamente ali sempre esteve acima do CDI, tirando esse momento aqui, né, que ficou ali exatamente, né, com a mesma rentabilidade do CDI. Depois nós temos a taxa de administração, que ela vai sendo descontada mensalmente, mas ela é de 2% ao ano. Essa é uma média, né, da indústria de fundos, não tem muito como fugir disso, tá? Entre 1,5% a 2%, os fundos multimercados e também os de ações. E a taxa de performance, que é quando o gestor ele exceder o CDI. Então, se o fundo está entregando um retorno acima, né, do CDI, 20% sobre o que exceder fica com o gestor. Quer ver um exemplo rápido aqui, só para garantir que você vai entender? Vamos supor que o CDI ele feche o ano com 10%, CDI, certo? E o fundo entregou 15%. Então, o quanto que passou ali do CDI que excedeu? Foi de 5%, certo? Então, nesse caso, o gestor vai ficar com 20% de 5%, que no caso é 1%, certo? Então, você ficaria com 14% de retorno e o gestor ficaria com 1%, certo? Então, basicamente, isso é a taxa de performance, muito simples. Depois nós temos a liquidez. Então a gente viu que a liquidez é de D+1, a gente tem aqui, né, liquidação financeira. E por último nós temos o risco. Então a volatilidade desse fundo aqui, dos últimos 12 meses, foi de quase 7%. Então você precisa ver se você fica confortável com isso. Ah, Carol, mas e o risco que você falou? Como que a gente vai medir e tudo mais? Eu vou falar sobre isso exatamente agora, que a gente vai falar um pouquinho sobre os fundos de ações. Então é bem legal a gente fazer essa comparação entre fundos de ações e ver qual que correu menos risco e entregou mais retorno. Então, para isso, eu separei aqui 3 fundos de ações para vocês conhecerem, que eu acho bem legal. Então, eu separei um de R$100, outro fundo de R$500 e outro fundo de R$5.000 de aplicação mínima. Então, começando aqui com um fundo de R$100, o primeiro deles é o Selection Ações Banco Inter. E por que esse fundo? Ele é um fundo que tem aplicação mínima de apenas R$100, certo? As outras informações você já encontra aqui. Então, tá vendo? Ó, liquidez D+32. Tá vendo como tá ficando fácil? Quando a gente abre o primeiro material, quando eu vi esse primeiro material pela primeira vez, eu falei, nossa, meu Deus, é muito difícil.
Só que depois que eu tinha visto mais uns 5 dele, já tinha ficado muito fácil, porque é exatamente a mesma coisa. O material, ele passa as mesmas informações, então você vai criando prática, tá? Então aqui a gente consegue ver que o track record do fundo, né, ele conseguiu aí entregar uma performance acima do Ibovespa, é isso que a gente espera do gestor, né? Então aqui o nosso benchmark, como a gente está falando de ações, é o Ibovespa, não é mais o CDI. E aqui embaixo a gente vê que ele é um fundo de fundos. Por quê? Olha só, esse fundo, onde que ele investe? Ele investe nesses fundos aqui. Então ele é um fundo de fundos. Ah, Carol, mas por que isso? Porque tem fundos aqui que você só conseguiria acessar, por exemplo, o Multi Capital, a aplicação mínima dele é R$20 mil. E não é um fundo que está aberto para aplicação a todo momento. O fundo do Brasil Capital, Bogari Value, são fundos que têm aplicação mínima alta, tá? Então aqui você consegue acessar ótimos fundos que, se você investisse diretamente, você provavelmente, grande parte das pessoas, né, não conseguiriam. E aqui a gente já consegue ver o risco, né, a volatilidade. Então olha só como aqui já começa a aumentar, porque aqui a gente está falando do quê? De bolsa de valores. Então aqui a volatilidade gira em torno de 19%, tá? Aqui então a gente consegue ver o retorno, né? No ano, o Ibovespa está em 6% de retorno e o fundo em 7,24%. E aqui a gente tem o CNPJ do fundo. Por que a gente vai pegar essa informação? Porque é com ela que eu vou vir aqui no Verius Comparador de Fundos, que é um site que a gente usa bastante no mercado financeiro para fazer um estudo, fazer comparações. Então eu vou jogar o CNPJ do fundo aqui. Vou clicar em Ibovespa, tá? Que eu quero comparar com o Ibovespa. E daqui a pouco a gente vai colocar outros fundos aqui, olha só. Ele já fez aqui para mim uma comparação. Agora a gente vai para o próximo. Eu quero mostrar aqui o ARX Income FIA, que é um fundo de ações com aplicação mínima de apenas R$500. Esse fundo aqui é um dos melhores em questão de track record, porque ele existe desde 99. Eu tinha 4 aninhos de idade. Então agora vocês já sabem a minha idade. E esse fundo aqui é um fundo de ações bem diversificadinho, né, entre vários setores, e que tem um track record incrível, né, se a gente for comparar com o Ibovespa. Então eu vou pegar aqui o CNPJ desse fundo e vou colocar aqui para a gente fazer alguns estudos. Depois disso, eu vou mostrar mais um aqui, que é o Real Investor FIA, que é um fundo de ações também muito legal para a gente fazer um estudo, tá bom? Por que eu estou pegando esses fundos? Porque eu quero mostrar para vocês aqui a questão do risco-retorno, tá? Então, novamente, vou pegar aqui o CNPJ do fundo. Vocês estão vendo que eu estou mostrando aqui para vocês só coisa boa, né? Olha aqui o Ibovespa e o retorno do fundo. Olha a discrepância disso aqui. Beleza, coloquei aqui 3 fundos. Então, nós temos, né, o Inter Selection, ali bem próximo do CDI, né, olhando o histórico bem grande, um pouquinho acima. Depois nós temos o ARX e, por último, o Real Investor lá em cima, tá? E agora a gente vai olhar o que? O índice de Sharpe. O que é o índice de Sharpe? É o índice que mostra para a gente risco-retorno. Então ele vai mostrar a cada uma unidade de risco o quanto que o fundo entregou de retorno. Então, no caso do índice de Sharpe, quanto maior for esse número, melhor. Então, decora isso. Quanto maior, melhor. Certo? Então, coloquei aqui, ó, no gráfico de 2 anos. Tá? Então, novamente, nós temos aqui o Real, depois o do Inter, depois o ARX. Tá? Então, vamos olhar aqui qual está com o índice de Sharpe maior. Ó, tivemos um empate. Porque aqui no gráfico de 2 anos,
o Sharpe está em 0,21, o RX 0,12, ou seja, a cada uma unidade de risco, o RX entregou 0,12 de retorno, tá? E aqui 0,21, então deu um empate. Correndo quanto de risco? Qual foi a volatilidade? 33, 32 e 30. Vamos olhar aqui numa janela de 3 anos, vamos ver se muda alguma coisa. Mudou um pouquinho. Então, aqui vamos ver qual teve o melhor desempenho. Real Investor. Ele correu 28% de risco e entregou 100%, ou seja, dobrou o seu capital em 3 anos, certo? Estamos no gráfico aqui de 3 anos. Então, nós conseguimos ver, por exemplo, o Interselection correu 27% de risco, entregou 79% de retorno, de rentabilidade. Então, é dessa forma que a gente faz comparação entre risco e retorno dos fundos. Tem até um gráfico que eu gosto bastante de mostrar, que é esse aqui do Real Investor, que ele faz uma comparação entre risco e retorno dos mais variados fundos de ações do mercado. Então, ele mostra que aqui é o Ibovespa, aqui para a direita nós temos o risco e para cima o retorno. Então, a gente consegue ver que ele correu menos risco que grande parte dos fundos, né, que estão para cá, ó, daqui para cá é o risco, porém entregou um retorno muito acima deles. Tanto é que está aqui, né, melhor que 92% dos fundos e volatilidade menor que 82% dos fundos. Agora me fala se não existe fundo de investimento bom. Agora me prova aqui que não tem. Estou mostrando aqui para vocês. Então, para parar com essa, de uma vez por todas, esse monte de achismo, né? Um monte de influencer falando um monte de besteira sobre investimento, sobre fundos de investimento, porque não tem conhecimento sobre o assunto. Tá, Carol, entendi, mas mesmo assim eu quero investir em ações. Nesse caso, o ideal é que você tenha um direcionamento de alguns profissionais, analistas, né? Não estou falando que eles vão tomar a decisão por você, mas eles vão te auxiliar. Quando a gente investe em ações, a gente não pode ouvir apenas pessoas que têm a mesma tese de investimento que a nossa, né? A gente precisa ouvir principalmente aquelas pessoas que têm uma tese de investimento diferente. Você acredita que vai subir por conta disso, disso e disso. Beleza, ótimo, maravilha. Só que existem outros analistas, outros investidores que podem acreditar o contrário, que a ação vai cair por conta disso, disso e disso. E você, como investidor sensato e racional, você precisa ouvir as opiniões diferentes da sua para chegar a uma conclusão. Você não pode ouvir apenas quem acredita que vai subir junto com você. Entende? Então, se você quer investir em ações, não perde a aula de amanhã, porque amanhã eu vou mostrar como que funcionam os relatórios das casas de análise. Então, eu vou mostrar como são os relatórios de small caps, relatórios focados em dividendos, enfim, então não perde a aula de amanhã, tá bom? Porque a gente vai entrar mais nesse assunto. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, eu não esqueci, a gente vai falar um pouquinho de fundos de investimento no exterior, certo? Vamos falar um pouquinho aqui do internacional, que seria a gente não só dolarizar uma parte da carteira, mas também investir na Bolsa Americana. Então, uma das opções, né, nós temos o Nasdaq 11, que ele vai investir ali no Nasdaq 100, que é um índice muito focado em empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então, nós temos Facebook, Amazon, Google, Apple. Você pode investir nessas empresas com R$ 10,72, como você está vendo aí. Temos o Nasdaq 11, mas nós também temos o S&P 500, que é o principal índice de lá. Como eu falei, o Nasdaq 11 é focado em tech. Esse aqui já são as 500 principais empresas dos Estados Unidos, tá bom? Então, para investir no S&P 500, nós temos uma opção aqui. Uma delas é o IVVB11. Então, é uma ETF, né, que vai replicar o S&P 500. E nesse caso, o investimento mínimo é de R$ 245. Então, você consegue se expor à Bolsa Americana com apenas R$ 245. Ah, Carol, mas R$ 245 para mim é muito.
fica muito pesado, né? A gente também tem a opção dos fundos Trend, que fica de bônus aqui para você esse conteúdo. O que são os fundos Trend? São fundos com aplicação mínima de R$100. Então, hoje aqui nós temos na XP 47 fundos disponíveis com aplicação mínima de R$100. Incrível! Então, nós temos aqui o Trend Bolsa Americana FIM. Então, é um fundo que você vai se expor à Bolsa Americana e aqui a gente consegue ver, né, o retorno do fundo dos últimos 12 meses, a gente consegue ver as taxas de administração, a liquidação de resgate e também, caso você queira mais informações, você clica aqui, né, e baixa o material. Mas lembrando que esses fundos aqui, todos eles são passivos. O que é passivos? Eles têm como obrigação simplesmente seguir o seu índice, né, o seu principal índice de referência. Então, no caso da Bolsa Americana, é o S&P 500. Né? No caso, por exemplo, do Trend Small Caps FIA, vai seguir o principal índice de Small Caps. E assim por diante. Então, nós temos vários aqui, porém eles são todos de gestão passiva. Eles têm simplesmente como obrigação seguir o seu principal índice. Né? Então, aqui por último, né? Bolsa Chinesa vai seguir o principal índice de ações da Bolsa Chinesa. Tá? Então, fica de bônus aqui esse conteúdo para você, se você estiver aí assistindo, né, e tiver um baixo capital para começar. Então, vamos a um exemplo para a gente fechar aqui com chave de ouro. Vamos supor que você tenha R$1.000, tá? R$1.000. Vou colocar aqui exemplo, tá? Porque isso aqui não é para você copiar, beleza? Quem copia pode ter certeza que um momento aí vai ter problemas, tá bom? Se você não sabe o que você está fazendo, em algum momento você vai ter problemas, porque é aquela coisa, quem ganha na sorte, perde no azar. Então não copie, estude, saiba o que você está fazendo. Eu já te passei aqui todas as ferramentas iniciais para você começar. Então, nesse exemplo aqui, né, R$1.000. Então vamos lá. Vamos supor que você seja um investidor com perfil agressivo. Então, nós vamos colocar aqui 20% em renda fixa, 10% em fundos imobiliários, que são os FIIs, 50% em um fundo multimercado, depois 10% na Bolsa Brasileira e 10% na Bolsa Americana. Então, nesse caso aqui, renda fixa. Quais foram os produtos que a gente viu? 20%, R$200. LCI do Banco Inter, CDB do Banco Inter, 10% em FIIs. Um FOF que custa R$80, você já consegue comprar. Depois um fundo multimercado com R$500. Eu mostrei o Sigma, mas nós também temos vários outros na plataforma do Banco Inter, da XP Investimentos, da Easy Invest. Depois, 10% em Bolsa Brasil, mostrei o fundo do Banco Inter Selection. 10% em Bolsa Americana, mostrei aqui o fundo Trend Bolsa Americana. Ou talvez comprar 10 cotas do NASD 11, que é já ETF focada no índice de tech. Enfim, então olha só como dá facilmente, tranquilamente, para você começar a investir com R$1.000 e já de forma diversificada, tá? Porque se fosse há um tempo atrás, com R$1.000 você conseguiria investir, por exemplo, em um fundo de investimento. Só que é muito arriscado, porque está somente se expondo a uma classe de ativo. E aqui não, com R$1.000 a gente já consegue diversificar bem para que você já comece ali com uma carteira estruturada. Então, na próxima aula eu quero mostrar para vocês os relatórios, certo? Que aí já é um conteúdo mais aprofundado, um pouquinho mais complexo, e também o plano de ação. O plano de ação, ele vai compilar todas essas informações que eu passei aqui para vocês
durante as aulas. Vou até mostrar aqui, dar uma palhinha dele, tá bom? Não vou mostrar tudo, mas vou mostrar aqui ele rapidamente para vocês verem o quão completo é a semana do jovem investidor. Então aqui a gente tem tudo detalhado. Então o que você tem que fazer na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, com todo o material, com todo o conteúdo por escrito, para que você consiga revisar novamente, estudar e colocar em prática tudo que eu te passei nessas 3 aulas. Então, não deixa de participar na aula de amanhã, tá? Para a gente fechar com chave de ouro. E por fim, eu também vou passar as informações da próxima turma do curso Investindo do Zero. As inscrições, elas abrem na segunda-feira, tá? E se você tem interesse, você precisa ficar muito ligado, porque a gente oferece alguns benefícios somente para os primeiros compradores, os primeiros alunos. E na turma anterior, de abril, os benefícios se acabaram em 5 minutos. O primeiro bônus acabou em 3 minutos, que foi a mentoria, e o curso de Swing Trade acabou em 5 minutos. Muita gente ficou de fora e eu avisei. Então, dessa vez eu estou avisando de novo que se você quiser garantir todos os bônus, você precisa ser muito rápido, tá? Então, amanhã eu vou explicar de forma detalhada como funciona o curso e mostrar todos os benefícios. Então, eu vou explicar sobre os relatórios pagos que os alunos recebem, vou explicar como que funciona a assessoria personalizada e individual, que é apenas para quem tem 300 mil reais, mas para os alunos é oferecida independentemente do valor que você tem para investir. A gente tem um assessor exclusivo dos alunos dos jovens, que é o Luan, vocês vão conhecer ele. A gente também tem a planilha do Traders Plan para fazer cálculo de DARF, que custa R$ 130. A gente dá ela para os alunos por conta da parceria. A gente tem o suporte no grupo do Telegram direto comigo e com a minha equipe. Esse benefício a gente tem somente para esse curso do Investindo do Zero e também o curso de Swing Trade Ações. Esse curso é vendido por R$ 247, porém, para os primeiros alunos, tá, que comprarem no primeiro dia, eles levam esse curso de Swing Trade. Então, olha só, se você está decidido a entrar para essa segunda turma do ano dos Jovens na Bolsa, não perde a aula de amanhã e fica atento porque eu vou passar as informações até segunda-feira, tá? A gente vai ter uma live tira dúvidas no domingo para você tirar a dúvida diretamente comigo, caso você ainda fique com alguma, para que segunda-feira pela manhã você esteja pronto para entrar para os Jovens na Bolsa e dar o primeiro passo aí e evoluir de forma muito rápida com o curso, porque vocês viram, né? Se eu já entreguei todo esse conteúdo aqui de forma gratuita, é porque lá no curso tem muito mais. E um dos nossos grandes diferenciais, que eu não vi nenhum curso oferecer por aí, é a questão do suporte, da assessoria e dos relatórios. Isso aqui, para quem investe na prática, né, que realmente investe dinheiro, é essencial. Não dá para investir sem assessor, sem ter relatórios com estudos já prontos, já feitos sobre diversas empresas, sobre setores, enfim. Então, a gente fala mais sobre isso amanhã. Espero que você tenha gostado da aula. Deixa seu comentário aqui embaixo, o que você achou. Qualquer dúvida também manda para a gente e a gente se vê na última aula da semana do Jovem Investidor. Bons estudos!